Continuando aí o próximo exercício, a questão fala assim, ó, calcule a intensidade da força, né? Então ele quer que eu calcule a força. Olha que ele já fala que a força é de repulsão. Por que ele já usou o nome aqui repulsão? Porque com certeza as cargas vão estar com o mesmo sinal. Veja aqui, ó. Uma é 3 vezes 10 a menos 5 Coulomb, não vou precisar transformar, porque já está em Coulomb. E a outra é 5 vezes 10 a menos 6, também Coulomb, não vou precisar transformar, que se encontra no vácuo, separadas por uma distância de 15 centímetros. Né? Aqui eu vou precisar transformar, porque se você observar as alternativas aqui, ela está em newtons, né? Então, deixa eu até complementar aqui, né? Que as alternativas aqui é dada em newtons e para eu ter a força em newtons, as cargas têm que estar em Coulomb. Então você tem aqui duas cargas, uma é 3 vezes 10 a menos 5. Então vamos lá, uma carga é 3 vezes 10 a menos 5. Já está em Coulomb, né? Ó. E a outra é 5 vezes 10. Opa. E a outra é 5 vezes 10 a menos 6. Então aqui a carga 2, você tem 5 vezes 10 a menos 6, também em Coulomb, não precisa transformar, né? E a distância que ele disse entre as duas cargas, que é de 15 centímetros. Já essa daí eu preciso transformar, né? E a unidade padrão aqui é metros. E para transformar 15 centímetros em metros, lá na tabela diz que é só voltar duas casas. Então, se você tem aqui o número 15, né? E quer voltar duas casas, a vírgula do número se encontra à direita, voltando duas casas, ó. Uma, duas. Então a vírgula parou aqui e a gente acrescenta um zero. Por isso que o número que formou aqui foi 0,15 metros. Aí eu disse o que para vocês? Que a gente vai trabalhar esses números aqui em notação, já que as cargas aqui foi dada em notação científica. Então 0,15 você colocando em notação é só você andar uma casa para a direita para ficar 1,5, né? E a potência de base 10. E em cima você vai dizer quantas casas eu andei? Uma. Só que eu andei para que lado? Para a direita. Como é para a direita, é menos. E aí a pergunta é a força, né? E aí é só aplicar a força de interação entre as cargas, que é a fórmula da lei de Coulomb, né? Veja que aqui ele não disse a constante, que é para você lembrar qual é o valor da constante, né? Porque primeiro a força diz que é a constante, que é 9 vezes 10 a nona, né? Vezes o módulo de uma carga. Lembre-se que ele falou lá, né? Que é repulsão. Por que o nome repulsão? Porque aqui as cargas são de mesmo sinal. Se as cargas uma fosse positiva e a outra negativa, seria de atração, né? Então, o módulo da primeira carga, como é um valor positivo, eu já coloco positivo mesmo, né? Não preciso mudar o sinal, só muda quando é negativo. E o outro 5 vezes 10 a menos 6, né? Já está em Coulomb as cargas, também não precisa mudar. Dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui foi 1,5, né? Vezes 10 a menos 1. Elevado ao quadrado. Agora vem a parte que eu sempre estou falando para vocês, né? As operações com notação científica. Multiplicar números com notação científica. Dividir. Potência, né? Então, fazendo a continha aqui, né? Você tem 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 5 você tem 135. Então você tem 135. E agora vai fazer a continha com as potências de base
10. Olhando aqui, como aqui em cima é multiplicando, né, ó. Aí você olha aqui, aqui é menos, aqui é 9, positivo, e aqui é menos 5. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 9 menos 5 é 4, e o outro é menos 6. Então, 4 menos 6, sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. E embaixo, né, é a potência de notação. Você vai pegar esse número aqui e vai elevar ao quadrado, ou seja, 1,5 ao quadrado, né? 1,5 vezes 2, né? É 1,5 vezes 1,5. E aí você tem 2,25, né? E aí você tem as potências de base 10 aqui, e aí você vai multiplicar os expoentes aqui, ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, certo? Como aqui as potências são de 10 são iguais, se você quiser, para ser mais fácil, você só cancela, ó. Porque aqui é uma divisão, isso aqui vai dar 1, né? Então eu só preciso dividir aqui o 135 pelo 2,25, né? Ó. Mas se você não quiser dividir, é aquele procedimento que eu falei para você, né? Repete o sinal do de cima e muda o sinal do de baixo. Então fica 135 dividido por 2,25, e aí você tem como resposta 60, né? Aí 60 é o quê? Newtons, né? Por isso que a alternativa correta lá é a letra C, né? Então, tá aí a letra C como resposta para essa questão. Se tiver alguma pergunta, mande aí, certo? Eu vou agora para a próxima questão, né? Que é essa. Diz que você tem duas esferas de cargas 2, né? Ó. Olha o símbolozinho que eu falei para vocês. Cuidado para você não confundir aqui, né? Você tem o millicoulomb e o microcoulomb, né? E aí você vai ter que transformar para coulomb, né? Veja que uma carga é positiva e a outra é negativa. Então, você tem aqui cargas que vão se atrair. Mas você tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque não é simplesmente eu transformar as cargas e jogar lá na fórmula. Porque essas cargas aqui, elas entraram em contato. Então a gente vai ter que ter muito cuidado, né, para ver se as cargas vão entrar em contato ou não. Então vamos lá. Então eu tenho a carga Q1, né? A carga Q1, e eu tenho a carga Q2, né? A carga Q1 foi 2, aqui é um Mi, né? O microcoulomb, e a outra, né, menos 4. Então, eu falei para vocês aqui, ó, para vocês transformarem de microcoulomb, porque esse Mzinho aqui, parecendo um M, né, que é a letra grega M, para coulomb você tem que multiplicar, ó, por 10 a menos 6. Então, eu vou multiplicar cada uma delas aqui, ó, por 10 a menos 6. Então, a carga 1 vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, né? E agora está em coulomb. E a outra é menos 4 vezes 10 a menos 6, né? E agora vai ficar menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Só que eu vou ter que ter um cuidado, né? Eu não vou poder usar as cargas aqui agora, jogando lá na fórmula assim, porque ela usou uma palavrinha que você tem que ter muito cuidado, que já vem do assunto anterior, né? Qual é a palavrinha que você vai ter que ter cuidado aqui, ó?
que foi que eles dizem que a questão diz que as cargas entraram em contato. E aí a gente falou sobre esse tipo de eletrização, que foi o tipo de eletrização por contato, né? No tipo de eletrização por contato, você tem que pegar uma carga e juntar com a outra e dividir por 2, porque no final as cargas vão ficar com o mesmo sinal e o mesmo valor. Então, como elas entrarem em contato, eu tenho que pegar uma carga, ó, que é 2 vezes 10 a menos 6, né, e vai juntar com a outra. Só que a outra é negativa, então a gente já pode botar logo o menos direto, viu? Então, não é porque eu falo que é juntar que a conta vai ser demais, não. Vai depender dos sinais das cargas. Então, fica... Veja que aqui você tem uma conta de subtrair com 2 números em notação científica e ele já tem a mesma potência de base 10, ó. Então, eu não preciso transformar nada, só fazer a continha, né? 2 menos 4, né? 2 menos 4... vai ficar menos 2, né? Então fica menos 2 vezes 10. Aí o menos, a potência de 10 também a gente não faz nada, certo? Porque não tem potência de base 10 aqui embaixo, né? Então na hora de fazer a conta de menos, a gente só faz repetir a potência de base 10 dividido por 2, né? Então fica menos 2 vezes 10 a menos 6 dividido por 2, então você tem menos 1, né? Vezes 10 a menos 6. Então, o que é que vai acontecer agora, né? Ó, a carga Q1 não vai ser mais 2 vezes 10 a menos 6. A carga Q1 agora vai ser menos 1 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, você tem lá menos 1 vezes 10 a menos 6. E a carga Q2, né? A carga Q2 é também o mesmo valor, certo? Eu disse o que na eletrização por contato? Que no final as cargas ficam iguais e com o mesmo sinal. E o valor que der aqui da média entre elas é o valor que vai ser o valor das cargas. Lembrando que ele diz que estão afastadas por... Depois você vai afastar elas por 2 centímetros. Então, a minha distância, 2 centímetros. Também vou precisar transformar, né? Ó, porque se aqui está em Coulomb, né? Para eu encontrar a força em Newton, porque as alternativas aqui todas estão em newtons, tá vendo? Ó? Então, eu preciso aqui, 2 centímetros, transformando em metros, eu volto 2 casas. Voltando 2 casas aqui no 2 centímetros, você tem 0,02 metros. Aí eu vou colocar em notação, né? Para facilitar na hora do cálculo. 2 vezes 10 elevado a menos 2, né? Pronto. Agora sim eu posso jogar lá na fórmula e encontrar a força de interação entre duas cargas, né? Aí eu vou aplicar lá na fórmula. A fórmula é F, que é igual a constante, que é K, que é 9 vezes 10 a nona, né? Vezes o módulo da primeira carga. Ó, veja que a primeira carga aqui é negativa. E eu não coloco ela negativa, eu coloco ela aqui positiva. Ó. 1 vezes 10 a menos 6, né? E a outra carga também é negativa, eu também coloco ela positiva, porque as duas são módulos, né? Então fica 1 vezes 10 a menos 6. As duas vão ficar positivas. E a distância, né? Que é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? Então, fica lá. F é igual, fazendo a continha, ó, da multiplicação e notação. 9 vezes 1 dá 9, né? Ó. As potências de base 10, você repete aqui o 10, né? E os números lá de cima, você vai fazer a continha, né? Ó. 9
e o outro é menos 6, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, então você tem 3, né? E 3 menos 6 dá menos 3, né? Ó. Então, dividindo agora pela outra parte ali que eu vou elevar ao quadrado, ó. Pego o 2 aqui da frente, eleva ao quadrado, que dá 4. E os expoentes aqui você multiplica, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? Agora é hora de dividir aqui a notação. Você pega o 9 e vai dividir pelo 4, né? Aí 9 dividido para 4 dá 2,25, né? E aí eu expliquei a vocês o que é que a gente vai fazer com as potências de base 10, né? Eu já disse que você vai repetir o sinal lá de cima, que é menos 3, e do de baixo você vai mudar o sinal, que está menos 4, você coloca mais 4. Então eu encontro aqui, ó, 2,25 vezes 10, aí menos 3 com mais 4 dá 1. Só que quando você vai lá para as alternativas, né, ó, observe que ele não está em notação, ele quer o número. E aí, para desfazer aqui, como aqui em cima é 1, é só você andar uma casa positivo, né, para a direita, para zerar ali, ó. Então, para ficar 22,5. Por isso que aí a nossa alternativa é 22,5 newtons, né? Então tá aqui, ó, 22,5 newtons. Ok? Tem alguma perguntinha? Mande aí, viu? Vamos para a terceira. A terceira foi uma que foi bastante assim, alguns ainda vieram me perguntar se tinha outra forma de fazer, né? Mas só tem essa forma mesmo, né? Que é para na hora de tirar uma raiz lá, que vocês vão ver na hora que chegar. Então a questão 7 diz aí, ó: estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor destas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é 200 newtons. Então, observando aí a próxima questão, ó, você tem duas cargas que ele mandou você chamar de Q, né? Não vou colocar aqui a carga Q1, ele mandou você chamar de Q, né? E a carga Q2, né, que ele também mandou chamar de Q, já que ele disse que são duas cargas Q idênticas. Aí a questão também falou que a distância entre eles é 4 metros, né? Mas já sei que já não vou precisar transformar. E que a força entre eles é dada em newtons, né? Então a força lá é 200 newtons. Ok? Então, se a força está em newtons e a distância está em metros, é porque a carga, quando eu encontrar aqui, ela vai ser dada em coulomb. Vamos ver se as alternativas estão em coulomb. Está em coulomb, então melhor ainda. Já não vou precisar mexer na resposta, né? Utilizando lá a fórmula, né? Lá diz F é igual a K, né? Vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, né? Dividido pela distância ao quadrado. Aí eu vou substituir os valores lá, né? Ele disse a força, que é de 200 newtons, né? O K é aquele valor que eu já disse a vocês, 9 vezes 10 a nona, né? As cargas são Q, e a outra também é Q. E a distância entre eles é 4 ao quadrado, né? Ó, 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, que é 16, né? Depois a gente faz essa continha aqui, ó. Então, fazendo meio pelos extremos aqui, ó,
Aqui fica 1 vezes 9 vezes 10 a nona, fica 9 vezes 10 a nona. Aí Q vezes Q, né? Você tem Q ao quadrado. E aqui 4 ao quadrado é 16. E 16 vezes 200 dá 3.200. Aí tá multiplicando aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar Q ao quadrado é igual a 3.200, né? 3.200 dividido por 9 vezes 10 a nona, né? E tal quadrado aqui, eu vou passar para o outro lado como raiz, né? Aí as perguntas começaram a surgir agora. E agora, como é que eu tiro a raiz disso daí, né? De 3.200, né? E de 9 vezes 10 a nona. Ó, não é que tem outra fórmula, é porque eu estou usando a calculadora, né? Aí a fórmula que eu vou fazer é porque eu não estou usando a calculadora. É por isso que você tem que ter cuidado do jeito que eu vou fazer para facilitar o cálculo sem calculadora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o que lá, quando eu coloquei a questão? Foi colocar esse número aqui, ó, em notação. Não é em notação científica, porque eu não vou andar até o número ficar no intervalo de 1 a 10. Eu vou colocar ele numa forma de quase notação, só vou andar até o 32, contanto que ele fique com uma potência e um número par. Por isso que eu só andei duas casas, entendeu? Porque se eu fosse até o 3, aqui ia ficar ímpar, né? O outro que eu fiz foi, aqui não tem 10 elevado a 9, então eu vou fazer com que ele fique um número par. Então, para ele ficar um número par aqui, ou eu aumento 1 para ficar 10, mas para eu poder aumentar 1 aqui, eu tenho que andar para esquerda, né? Então, ou seja, porque lá você aprendeu que quando você anda para a esquerda, você vai aumentando. E se você. Então, aqui, ó, quando ficar. Eu vou andar para a direita, e quando você anda para a direita, você diminui um lá. Então, por isso que eu vou deixar aqui, ó, a 8, para ficar um número par. Por que eu quero um número par? Porque eu estou tirando a raiz quadrada, então eu estou atrás de uma raiz que o índice é par. Então, eu vou atrás de um número que me dê uma resposta par. Aí eu faço o quê? O 32, se você dividir pelo 90, não vai dar uma divisão exata. Aí eu deixo ele quietinho aqui no lugar dele. Ó, 32, né? E 90. As potências de base 10, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir elas, né? Conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Ó, 2 menos 8 dá menos 6. Né? Aí veja só. É aí onde o aluno agora tem que ter o maior cuidado. Como 32 não é raiz exata, eu vou tirar a raiz de 32. Vamos relembrar aqui, ó. Tirando a raiz de 32, né? Se você for tirar a raiz de 32, você vai ter que decompor ele, né? Ó, 32, se você decompondo 32, por 2, que dá 16, né? Por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 4, por 2, que dá 2, e 2, 1. Então, o 32 aqui, você tem aqui, ó, um par de 2, um par de 2 e um 2 sozinho. Os que formaram pares vão lá para fora, ou seja, um par de 2 e outro par de 2. Então, como saiu dois números, 2 vezes 2 é 4, e ficou um número dentro que é o 2. E a mesma coisa eu vou fazer lá com o 90, né? Para você tirar a raiz do 90, né? Para você tirar a raiz do 90, você vai ter que decompor o 90 por 2, que dá 45, por 3, que dá 15, por 3, que dá 5, e por 5, que dá 1. Só formou um par de 3, então 3 vai lá para fora, e ficou dois números sem par, que é o 2 e o 5. Então 2 vezes 5 é 10.
Então, voltando aqui para a questão, o 40, o 32, você viu que ficou 4, né? E raiz de 2. Sim, eu vou tirar logo esse 10 a menos 6 aqui, porque aqui tem um 2, ó. Aí 10 a menos 6 dividido por 2, aqui você divide esse menos 6 pelo 2. Então fica 10 a menos 3, né? E lá dentro fica o 2, né? A mesma coisa acontece com o 90. Como foi que aconteceu lá com o 90? Saiu o, o 3 e ficou o 10, né? Então fica lá o 3 fora e o 10 lá dentro. Essa é a maneira mais prática que eu estou usando sem usar a calculadora. Mas, infelizmente, essa questão a gente usa a calculadora para tentar um valor aproximado, mas não seria isso que a questão queira, né? Ela quer que você aprenda a tirar, porque é que você pode simplificar por 2, né? A questão quer que você saiba manipular isso sem usar a calculadora. E eu estou fazendo isso aí sem usar a calculadora, ó. Então aqui vai ficar a raiz de 1 e a raiz de 5. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 5 é um valor aproximado, né? Então eu vou usar a calculadora aqui para adiantar o processo, né? Se você dividir 1 por 5, dá 0,2. E aí se você tirar a raiz de 0,2, dá esse valor aqui, ó, 0,472. Então, eu vou botar aqui que vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. E a raiz de 1 dividido por 5, que foi 0,2, é 0,4472. 0,4472. E aí você vai multiplicar esses números e o resultado vai dividir por 3. Multiplicando esse número aí por 4, né? E depois dividindo por 3, você tem 0,5962. Aí 5962. Veja que eu não fiz nada com 10 a menos 3, né? Eu vou só repetir ele aqui na frente, porque não tinha nenhuma outra potência de base 10. E aí, mas se você for olhar para as alternativas, né? Se você for olhar lá para as alternativas, veja que a resposta ainda não está assim, né? Ó, vou colocar aqui nas alternativas, tá menos 4. Como é que aqui vira menos 4, né? Eu preciso de menos 1. Ou seja, como é que eu mexo no número para acrescentar menos 1 aqui? Menos 1 a gente anda para que lado? A gente anda para direita. Então, se eu andar uma casa para a direita, eu diminuo 1 lá em cima, porque eu tenho menos 3. Para virar menos 4, eu preciso diminuir 1. Então, por isso que fica 5,962 vezes 10 a menos 4. Foi por isso que eu coloquei aqui a resposta como essa daqui. Ele só quer apenas 3 casas depois, né, da vírgula. 5,96 vezes 10 a menos 4. Veja que ele só quis que você usasse 2 casas decimais após a vírgula, né? Então, por isso que eu estou falando. Aí perguntaram, tem como fazer mais rápido? Não, porque eu estou usando aqui sem calculadora. Beleza? Então, aqui finaliza aqui o nosso encontro, né? Eu vou